Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da disciplina de Álgebra Linear M1. Na aula de hoje, continuaremos a falar sobre determinantes. Desta vez, usaremos as operações elementares com as linhas de uma matriz para o cálculo de determinantes. Também determinaremos algumas propriedades dos determinantes. Inicialmente, vamos determinar uma técnica para cálculo de determinantes de matrizes 2x2 e 3x3. Os determinantes de matrizes 2x2 e 3x3 podem ser calculados muito eficientemente utilizando o seguinte padrão. Então, para as matrizes 2x2, a gente vai considerar as seguintes setas. Então, no caso 2x2, o determinante pode ser calculado formando o produto das entradas na seta para a direita e subtraindo o produto das entradas na seta para a esquerda. No caso 3x3, antes de determinarmos as setas, a gente primeiro repete do lado direito da matriz a primeira e a segunda coluna dela e agora considera as seguintes setas. Primeiro essas e depois essas. E então podemos calcular o determinante somando o produto das entradas nas setas para a direita e subtraindo os produtos das entradas nas setas para a esquerda. A seguir vamos ver porque isso é verdade. No caso 2x2 é simples, né? Porque se a gente utiliza a expansão, por exemplo, em cofatores utilizando a primeira linha da matriz, isso é A11 vezes C11 menos, na verdade mais, A12 C12, sendo que o C11 é o A22 e o C12 é menos o A21. Então, já para o caso 3x3, o que a gente faz é, primeiro a gente utiliza a expansão em cofatores utilizando a primeira linha, de modo que isso fica A11 vezes o menor da entrada A11, aí menos A12 vezes o menor da entrada A12, né? Esse menos aqui aparece, né? Porque na verdade seria mais A12 vezes o cofator C12, né? Sendo que o cofator C12 vai ser menos 1 vezes o menor da entrada A12. Por isso que fica esse sinal de menos aí. E aí mais A13 vezes o menor da entrada A13. E aí agora a gente desenvolve cada um desses determinantes aqui 2x2, né? Utilizando a técnica acima. E por fim nós efetuamos essas distribuições aqui, essas multiplicações, e reorganizamos o resultado para chegar na fórmula que queremos. Então aqui está a soma dos produtos das setas que estão para a direita, aí menos o produto dos elementos das setas que estão para a esquerda. E aí uma observação que é importante ser feita é que essa técnica que nós desenvolvemos só funciona para matrizes 2x2 ou matrizes 3x3. Para qualquer outra matriz de tamanho maior,
devemos usar a expansão em cofatores. Para ilustrarmos a técnica que acabamos de desenvolver, vamos calcular o determinante de uma matriz 2×2 e de uma matriz 3×3. Calcule o determinante das seguintes matrizes. Então, aqui está a nossa matriz A e aqui está a nossa matriz B. A matriz A ela é de tamanho 2×2, enquanto que a matriz B é de tamanho 3×3. Então, para o cálculo do determinante da matriz A de tamanho 2×2, utilizando a nossa técnica desenvolvida, o que fazemos é multiplicar os elementos que estão na diagonal principal e subtrair da multiplicação dos elementos que estão na diagonal secundária. Desse modo, o determinante de A fica 3 vezes menos 2 menos 4 vezes 1. Isso fica menos 6 menos 4, que dá como resultado menos 10. Já para o cálculo do determinante da matriz B, que é uma matriz 3×3, a gente vai repetir à direita da matriz B a primeira e a segunda coluna dela. E vai utilizar nossa técnica das setas. Então, primeiro eu vou calcular a multiplicação dos elementos que estão nas setas direcionadas para a direita. Então, isso fica 1 vezes 5 vezes 9, 45. 2 vezes 6 vezes 7, 84. E 3 vezes menos 4 vezes menos 8, 96. E agora eu vou pegar a soma desses valores e subtrair da multiplicação dos elementos que estão nas setas direcionadas para a esquerda. Aí, 3 vezes 5 vezes 7 dá 105. 1 vezes 6 vezes menos 8 dá menos 48. E 2 vezes menos 4 vezes 9 fica menos 72. Deste modo, o determinante de B fica 45 mais 84 mais 96 menos 105 menos 48 menos 72. E aí isso fica 45 mais 84 mais 96 menos 105 mais 48 mais 72, que como resultado dá 240. E assim temos o determinante da nossa matriz 3×3. Agora vamos estabelecer algumas propriedades do determinante de uma matriz. Então, seja A uma matriz quadrada. Se A tem uma linha ou uma coluna de zeros, então o determinante da matriz A vai ser 0. E aí a prova desse resultado é simples de se entender, porque a gente sabe que para o cálculo do determinante da matriz, você pode usar qualquer linha ou qualquer coluna para fazer a expansão em cofatores. E aí basta que você use essa linha ou coluna de elementos nulos para fazer essa expansão em cofatores, de modo que o determinante dessa matriz vai ser 0.
porque cada coeficiente que vai multiplicar os cofatores correspondentes é zero. Então, o determinante dessa matriz vai ser zero. O próximo resultado diz que se A é uma matriz quadrada, então o determinante da transposta de A é igual ao determinante da matriz A. E a prova também é simples, porque a gente sabe que transpor uma matriz é trocar suas colunas para linhas e suas linhas para colunas. E a expansão em cofatores da nossa matriz A, ao longo de qualquer linha, vai ser igual à expressão em cofatores da transposta ao longo da coluna correspondente. Assim, ambas as matrizes têm o mesmo determinante. O próximo resultado fala como é que se comporta o determinante de uma matriz sob a realização de uma operação elementar sobre as linhas dessa matriz. Então, seja A uma matriz n por n. Se B for uma matriz que resulta quando uma única linha ou coluna da matriz A é multiplicada por um escalar k, então o determinante dessa nova matriz B é k vezes o determinante da matriz A. Se B for uma matriz que resulta quando duas linhas ou colunas de A são permutadas, então o determinante de B é menos o determinante da matriz A. E por fim, se B for uma matriz que resulta quando um múltiplo de uma linha de A é somado a outra linha, ou quando o múltiplo de uma coluna de A é somado a uma outra coluna, então o determinante de A é igual ao determinante da matriz B. Vamos agora exibir um pedaço da prova deste resultado. Um pedaço porque aqui apenas vamos esboçar a prova do item 1. Os demais itens seguem de maneira similar e não faremos aqui. Deixaremos como exercício. Então, para provar o item 1, faremos o seguinte. Começamos com a matriz A de tamanho n por n. E aí, pegamos qualquer linha dessa matriz e multiplicamos pela constante k. Aqui, eu considerei que foi a primeira linha, mas não importa qual linha você escolha. E aí você obtém a matriz B. A ideia é provar que o determinante da matriz B é k vezes o determinante da matriz A. E aí, a primeira coisa que a gente observa é que as matrizes A e B, elas diferem entre si apenas em sua primeira linha. De modo que a expansão em cofatores através da primeira linha são os mesmos ao longo dessas linhas, já que esses cofatores dependem somente das linhas de baixo. Isso significa dizer que, por exemplo, o cofator associado à entrada A1 da matriz A vai ser igual ao cofator associado à entrada A1 da matriz B. O cofator associado à entrada A12 da matriz A vai ser igual ao cofator associado à entrada A12 da matriz B. E isso ocorre porque, com exceção da primeira linha, as demais linhas de A e B são as mesmas. E me perdoem aqui é para ser A12. E aqui também. Daí, o determinante de B vai ser K vezes A11 vezes o cofator C11 mais K vezes A12 vezes o cofator C12 mais assim K vezes, aqui faltou, é K vezes A1N vezes o cofator C1N, tá certo, pessoal? E aí eu coloco o K em evidência
Aqui tem A1N, C1N. E aí, como eu sei que esses cofatores aí vão ser os mesmos tanto para a matriz A quanto para a matriz B, o que sobra aqui entre parênteses é nada mais nada menos do que o determinante da matriz A, de modo que isso fica K vezes o determinante da matriz A. Isso completa a prova do item 1. Como eu falei antes, o item 2 e 3 é deixado como exercício. Como consequência desse resultado, temos o seguinte: C já é uma matriz elementar n por n. Lembre-se que uma matriz elementar é uma matriz que é obtida através da matriz identidade por meio de uma operação elementar. Então, se a nossa matriz elementar resulta da multiplicação de uma linha da matriz identidade de tamanho n por um número não nulo k, então o determinante da matriz E vai ser k. Isso acontece porque a gente sabe que o determinante da nossa matriz identidade é sempre 1. Então, quando eu multiplico a matriz identidade por qualquer constante não nula k, então a nova matriz que eu obtenho vai ter a propriedade de que o determinante dela será k vezes o determinante da matriz identidade, pelo resultado que a gente provou anteriormente. E aí, como o determinante da matriz identidade é 1, isso aqui fica somente k. O item 2 é: se E resulta da permutação de duas linhas da matriz identidade, então o determinante da matriz E é menos 1. Novamente, isso aqui ocorre porque se eu troco duas linhas da matriz identidade, então, pelo resultado que eu provei anteriormente, o determinante da matriz que eu obtenho vai ser menos o determinante da matriz que eu estava, ou seja, a identidade. Sendo que, novamente, como o determinante da matriz identidade é 1, isso fica menos 1. E, por fim, se E resulta da soma de um múltiplo de uma linha da identidade com outra linha, então o determinante de E é igual a 1. Aqui ocorre a mesma coisa, né? Por conta do que eu provei anteriormente. Então, se eu pego uma linha de I e somo ela com o múltiplo de uma outra linha, então a matriz que eu obtenho tem o mesmo determinante que a matriz que eu comecei inicialmente. Como eu comecei com a matriz identidade, que tem determinante 1, então essa minha matriz E vai ter determinante 1. E aí, uma outra consequência é que se A for uma matriz quadrada com duas linhas proporcionais ou duas colunas proporcionais, então o determinante de A é 0. E isso ocorre porque se, por exemplo, duas linhas forem proporcionais, você pode realizar uma operação elementar sobre uma dessas linhas proporcionais de modo a tornar ela uma linha nula. E aí, a partir do momento que você torna essa linha nula com essa operação elementar, eu sei que o determinante da matriz que eu tinha antes tem que ser igual ao determinante da matriz que eu obtenho depois da realização dessa operação elementar. E aí, como após a realização dessa operação elementar, a matriz vai ter uma linha nula, então o determinante dela é 0. Portanto, o determinante da matriz inicial A também é 0. E aí isso prova o segundo corolário. A seguir, vamos calcular o determinante de uma matriz 3x3 e de uma matriz 4x4, utilizando os conceitos que acabamos de desenvolver acerca do cálculo dos determinantes. Então, para o nosso primeiro exemplo, temos uma matriz A de tamanho 3x3. Aqui a ideia é
utilizar operações elementares, né? E como é que se comporta o determinante através dessas operações elementares. Desse modo, temos que o determinante de A é igual a... Aqui eu vou usar a notação da barra para designar o determinante de uma matriz, tá certo? Então, inicialmente eu vou trocar a primeira linha dessa matriz com a segunda linha. E aí eu vou obter uma nova matriz cujo determinante vai ser menos o determinante da matriz que eu comecei, pela propriedade 2 de um dos resultados que eu demonstrei. Agora observe que todos os elementos que estão na primeira entrada dessa matriz são múltiplos de 3, de modo que eu posso tirar um fator 3 aí dessa linha, né? E aí como é que se comporta o determinante dessa matriz em relação à matriz que eu obtenho quando eu retiro o fator 3 dessa matriz? Então a gente sabe que isso vai ficar menos, né? Aí 3 vezes o determinante da matriz que eu obtenho quando eu extraio o fator 3 aqui dessa primeira linha. Agora, o que eu vou fazer é tornar esse elemento aqui nulo por meio de uma operação elementar. E eu sei que o determinante da matriz que eu vou obter após fazer essa operação elementar não vai se alterar. Então, para fazer esse elemento aí ser zero, eu preciso trocar a linha 3 pela linha 3 somada com menos 2 vezes a linha 1. Então, isso fica menos 3 vezes o determinante da matriz. Não mexi na primeira linha nem na segunda linha. E como eu falei, eu vou trocar a linha 3 pela linha 3 somada com menos 2 vezes a linha 1. E eu sei que após a realização dessa operação elementar, o determinante da matriz resultante é igual ao determinante da matriz que eu comecei. Então isso fica 0, 6 menos 2 vezes menos 2. Isso fica 6 mais 4, que dá 10. E, perdão, gente, aqui e aqui é 5. Aí agora 1 menos 2 vezes 3. Aí isso fica 1 menos 6, que dá menos 5. Agora eu vou fazer uma operação elementar de modo a fazer esse elemento aqui ser zero. E aí eu sei que a matriz que eu vou obter vai ter o determinante igual ao dessa matriz aí. Para fazer esse elemento ser zero, eu vou trocar a linha 3 pela linha 3 somada com menos 10 vezes a linha 2. De modo que o determinante dessa matriz vai ficar menos 3 vezes. Aí a minha nova linha 3 vai ser 0 menos 10 vezes 0, 0. 10 menos 10 vezes 1, 0. Menos 5 menos 10 vezes 5 fica menos 55. E agora eu observo que nessa linha 3 aqui
eu posso retirar esse fator menos 55, né? De modo que o determinante dessa matriz vai ser menos 3 vezes menos 55 vezes o determinante da matriz 1, menos 2, 3, 0, 1, 5, 0, 0, 1. E aí agora aqui você pode simplesmente calcular o determinante dessa matriz aqui que restou usando expansão em cofatores, e aí eu sugiro que você utilize a terceira linha, né, porque ela contém mais zeros, ou então a primeira coluna para fazer essa expansão em cofatores, ou se você tiver olhado o livro, essa matriz que tem todos os elementos nulos abaixo da diagonal principal, que é essa aqui, é chamada de uma matriz triangular superior. E aí o determinante dela é simplesmente o produto dos elementos que estão na diagonal principal. Como todos os elementos que estão na diagonal principal é 1, o determinante dela vai ser 1. Então isso fica menos 3 vezes menos 55 vezes 1. E isso dá 165. Deixaremos como exercício para você calcular o determinante dessa matriz aí utilizando as técnicas aprendidas nesta aula. Ou seja, você vai sair realizando operações elementares sobre as linhas dessa matriz de modo a transformá-la numa matriz mais simples, e aí utilizando as propriedades do determinante em relação a essas operações elementares. Então, lembrando que multiplicar uma linha por uma constante k, o determinante dessa matriz fica multiplicado por essa constante k. Permutar duas linhas de uma matriz, o determinante vai mudar de sinal. E se eu troco uma linha por essa linha somada com k vezes uma outra linha, a matriz resultante tem o mesmo determinante que a original. Aí quando vocês fizerem, a resposta vai dar determinante de A igual a menos 18. Aqui estão as referências que utilizamos para construir esta aula. E finalizamos esta aula por aqui. Muito obrigado a todos e a todas, e até a nossa próxima aula.